Olá, vamos iniciar mais um vídeo da TechPet. Nesse vídeo nós vamos tratar a questão dos planos e pacotes. Hoje eu estou contigo para conversar sobre os conceitos envolvendo planos e pacotes. Nós também vamos explorar as configurações dentro do sistema e a operação em si. Então, sem mais delongas, o meu nome é Herbert e vamos iniciar esse treinamento. Primeiro aspecto que eu quero trazer para vocês são alguns conceitos envolvendo planos e pacotes. Então, tenho aqui compartilhado com vocês alguns pontos importantes, tá? Antes de iniciar o sistema, nós precisamos conversar sobre eles, tá? Nós temos alguns modelos dentro do nosso mercado pet e é sobre esses modelos que eu quero conversar. O primeiro modelo que nós temos é o modelo de planos. Esse modelo é um modelo recorrente, que geralmente tem um dia fixo para pagamento todo mês, ou a cada 6 meses, ou a cada ano. Esse pagamento do dia fixo por parte do cliente dá direito a ele a levar o pet toda semana, a cada 15 dias, ou consumir dentro daquele período uma quantidade de serviços. É um conceito muito difundido, inclusive dentro do mercado de forma geral em termos que ele é utilizado até, por exemplo, em academias, onde o cliente adquire um plano mensal e está livre para utilizar a academia todos os dias na semana, a cada 3 dias e assim por diante. Inclusive, nesse modelo de plano, que é comum em vários mercados, quando o cliente não utiliza, ele não utiliza porque não quis, mas no final do mês, no início do mês, ele paga o valor cheio, né? Ele paga o valor para ter aquele serviço liberado para ele. Então, o compromisso da recorrência, compromisso por estar pagando em dia todo mês, por estar pagando em dia a cada 6 meses ou um ano, gera esse benefício ao cliente do desconto de serviços adicionais, em contrapartida, gera benefícios também para a empresa. Então, aqui nós temos um exemplo de um plano semanal, né? Mensal, dia fixo, banhos semanais, higiênica quinzenal, hidratação uma vez por mês. O valor total desse serviço separado seria em torno de R$ 360, considerando que isso aqui é só um exemplo, tá? Porém, em função dos benefícios que eu vou mostrar para vocês, o cliente tem aqui 25% de desconto, pagando sempre no mesmo dia, todo mês ou cada 6 meses, enfim. Então, quais são os benefícios que esse modelo gera para a empresa? Previsibilidade de receita é um dos pontos, tá? Porque dessa forma nós temos ali uma receita praticamente garantida todo mês, ou cada 6 meses, ou a cada ano. Claro, vai depender ali da inadimplência, mas nós já estamos ali com 90, 95, 97, 98% da receita garantida. Previsibilidade de custos também é um ponto, porque dessa forma eu consigo prever quais os custos que eu vou ter. Fidelização desse cliente, porque ele vai estar amarrado à empresa, e também um ponto que muitos não levam em consideração, mas o aumento também do ticket médio no médio prazo. Por que isso? Porque o cliente tem um plano em que ele tem ali uma quantidade de serviços, mas conforme eu vou atendendo o cliente, vou atendendo o pet dele, o cliente com qualidade, com destreza, quando o pet dele chega, eu posso fazer uma oferta para esse pet de um serviço adicional, de um item que vá aumentar o ticket médio. Por exemplo, um cronograma capilar, um desembolo, algum outro serviço que possa agregar ali e aumentar o nosso ticket médio. Então, eu estou dando um desconto para esse cliente em função dos benefícios que isso me traz, previsibilidade de receita que eu comentei, ter aquela garantia daquele recurso entrando, ter previsibilidade de custos, mas isso não representa que no final do mês, no final daquele período todo com o cliente conosco, que nós podemos perder muito da nossa margem. Vai depender da nossa estratégia também de abordar esse cliente, trabalhar com ele, enfim, oferecer esses serviços adicionais para que ele fique conosco. Olá, outro conceito que nós temos nessa parte de planos e pacotes é o conceito dos próprios pacotes, que são pacotes de serviços, pacotes de agendamento, onde nós vendemos uma quantidade de itens e, em função dessa quantidade, o cliente tem um benefício, que geralmente é um desconto, serviços adicionais e assim por diante. Esse modelo, então, que nós estamos vendendo uma quantidade de serviços, um pacote de serviços, agendamentos, tem uma data de pagamento variável, tá? Com a quantidade de itens que o cliente adquire, o valor desse pacote acaba sendo maior e, com isso, ele tem um desconto em função de tudo que ele está adquirindo ali. Esse é um conceito que possivelmente é proveniente do mercado de turismo, né? Onde nós geralmente adquirimos pacotes de serviço
contendo translado, hospedagem, voo, visto e assim por diante. E adquirindo tudo isso com a agência de turismo, nós temos um desconto pagando pelo pacote todo. Dentro desse modelo, nós temos dois subconceitos, né? O pacote pontual, onde de fato o cliente compra uma quantidade de serviços e ele possui uma validade, ele possui X dias, meses para utilizar esses serviços, realizar os agendamentos. É um modelo que o cliente agenda sob demanda, conforme ele precisa dos serviços, né? E qual que é o benefício que nós temos para a empresa? É um bom modelo para antecipar a caixa. Então, construímos um pacote, vários serviços, elevamos ali o valor desse pacote, né? E com isso conseguimos antecipar a caixa quando o cliente adquire, tá? Ele adquire por que esse pacote? Porque ele está ganhando também. O cliente ganha o quê? Ganha desconto, ganha serviços adicionais, e com isso ele topa pagar o valor total desses serviços, antecipar a caixa para você comprar esse pacote. Ponto de atenção, ele não tem tanta previsibilidade de custo, previsibilidade de receita, e o tempo até a renovação desse cliente pode ser um pouco extenso, pode ser um pouco longo, porque vai depender dessa validade, do consumo de fato por parte do cliente, tudo mais. Então, não tem previsibilidade. Aqui nós temos um exemplo, um pacote de 4 banhos, né? Modelo pagamento unitário, pagamento no dia da compra, caso você não trabalhe com fiado, né? Nós temos aqui 4 serviços, 2 tosas higiênicas, uma hidratação, valor total do serviço R$ 300, mas como ele adquire esse pacote todo, nós vamos dar um desconto para o cliente ganha um desconto, ou ganha até um serviço desses aqui de cortesia, e com isso nós antecipamos R$ 279 para o nosso caixa. Bem interessante também. Outro submodelo que nós temos aqui é o modelo do pacote recorrente. O que é esse modelo? Nesse modelo, o cliente deixa os agendamentos dele pré-agendados. Então, ele vai agendar semanalmente, quinzenalmente. Por quê? Porque ele também quer garantir o horário dele, ele quer garantir que o pet dele vá toda semana, a cada 15 dias. Porém, nesse modelo, o pagamento acontece por quantidade. Acontece, por exemplo, a cada 4 banhos que o pet faz, a cada 4 agendamentos, o cliente paga, né? Então, também é um modelo baseado na quantidade que o cliente está adquirindo ali, tem consumido ou irá consumir. Qual que é o benefício para a empresa? Também é interessante para antecipar a caixa, em alguns casos, quando o cliente paga ali no início do ciclo dele. Garante a receita, né? E fideliza também o cliente. Qual que é o ponto de atenção? É a data variável de pagamento, porque é baseado na quantidade de consumo do cliente. Tem meses que tem 5 semanas, tem meses que tem 4 semanas, isso já vai alterar a data de pagamento por parte do cliente. E tem a outra questão dos dias que o cliente de fato não vem. Então, naturalmente, isso pode elevar o prazo de pagamento, o que não nos gera previsibilidade de receita, não nos gera previsibilidade de custos, né? Então, é importante comparar o benefício que esse modelo traz com o ponto de atenção. Aqui eu tenho um exemplo, né? Onde ele é muito semelhante ao do pacote pontual, em termos aqui dos serviços também, qual é o ponto? Como, de fato, nós vamos já ter todos esses horários do cliente marcado, o que melhora ali um pouco mais essa gestão de previsibilidade de receita, cobrança do cliente, nós vamos dar um desconto um pouco maior para o cliente. Então, esse é outro conceito que nós temos aí na prática, que é o conceito do pacote recorrente. Um novo conceito que vem surgindo de planos e pacotes, que eu quero explorar com vocês aqui também, é o modelo variante, que ele, como base, utiliza o modelo do plano, em que nós temos uma data fixa para pagamento daquele cliente todo mês, então todo dia 5 o cliente vai pagar, né? E em muitos casos, os agendamentos do cliente já estão pré-marcados de forma semanal, quinzenal, né? Porém, o que acontece? No dia 5, o cliente paga o que ele utilizou dentro daquele mês. Em outras palavras, esse aqui é o famoso fiado, né? O cliente consumiu ali durante o mês e no dia 5 ele fecha lá o caixa com você. É o famoso cantina da escola, né? Pede para o filho lá ir consumindo, no final do mês eu vou lá e pago, né? Ou no início do mês que vem. É muito interessante para fidelizar o cliente. Esse é o benefício desse modelo. Mas tem alguns pontos de atenção. Tem baixa previsão de receita, previsibilidade de custos também. Tem um alto risco de inadimplência, né? O fiado é interessante porque ele deixa o cliente próximo de você, ele fideliza e tal, o cliente está consumindo de você, afinal de contas, mas tem aquele risco de inadimplência ali, que o cliente não vem no próximo mês, aquilo que eu fiz para ele no mês passado não vai se cobrar. Então, esse é um ponto de atenção desse modelo. Agora nós vamos entender de fato como esses modelos são estruturados dentro do sistema TechPet. Olá, pessoal.
Estou com o meu sistema aqui já aberto e agora vou tratar com vocês a situação da configuração, primeiramente dos planos. Então, acesso aqui o menu de configurações, tenho aqui o menu de planos, tenho os planos que já estão configurados, cadastrados, no meu caso aqui são somente testes, e aqui, novo plano, eu entro para cadastrar um novo plano. Aqui temos, então, o nome desse plano, plano mensal, agendamentos semanais. Vou colocar esse nome para esse plano. Tenho aqui a configuração se ele é direcionado para cachorros ou gatos, tá? Importante, eu posso ter os dois aqui. Quando eu tenho os dois, só irão aparecer serviços aqui em que ambos podem ser atendidos, tá? Quando eu deixo aqui cachorro, eu tenho também a possibilidade de trabalhar com serviço só de cachorro e que também são de cachorro e gato. Coloco aqui não. Então aqui eu tenho o tipo desse plano. Esse caso aqui, mensal, trimestral, semanal, semestral ou anual, diz relação à quantidade de faturas, quantidade de meses que nós vamos deixar esse plano programado no sistema. Se eu coloco mensal, ele vai ser um plano somente com uma fatura de um mês. Se eu coloco trimestral, será um plano com 3 faturas, um plano com uma fatura para cada mês e com programação para 3 meses. Anual, então, eu tenho 12 faturas e uma programação por 12 meses. Na parte inferior, vocês percebam que eu tenho aqui o local para adicionar os meus serviços. Então, coloco aqui o banho, vamos colocar outro serviço aqui, a tosa higiênica, cadê minha tosa higiênica? E vamos colocar aqui uma hidratação para exemplificar. Aqui nós temos reservar horários. Essa pergunta, ela diz respeito a como você deseja agendar na prática, tá? Por exemplo, se você opera com modelos que o cliente pode pré-agendar, agendar já horários fixos toda semana ou a cada 15 dias, você irá marcar aqui como sim. Então, esses dois casos aqui, eu vou trabalhar com esse pré-agendamento. Ah, mas Herbert, tenho clientes que têm isso e tem clientes que na prática, quando eu vou vender, falam que não querem esse agendamento já programado na agenda. Não tem problema, você pode deixar a configuração aqui em sim e na prática optar se você vai agendar esses horários para o cliente, sim ou não, na hora da venda, tá bom? Então, continuando, vamos lá. Próximo passo nesse modelo que tem reserva de horários automática vai ser com qual frequência, semanal ou quinzenal. Então, vou colocar aqui semanal e aqui eu vou colocar quinzenal. Outro aspecto, qual é a quantidade máxima que pode ser agendada desses serviços dentro do mês? Tá? Por que nós temos essa quantidade máxima? Porque nós sabemos que nós temos meses com 5 semanas. Então, você define dessa forma se você vai querer agendar já a quinta semana ou não. Tá? Você coloca. Se você colocar 4, nos meses que tem 5 semanas, não será agendado de forma automática e o plano do cliente sempre vai ter a limitação em todos os meses de ter essa quantidade máxima de 4 agendamentos de banho. Então, aqui eu coloco esse máximo. Na prática, o que tem melhor funcionado é a quantidade de 5. Por que de 5? Porque daí ele já deixa tudo agendado. Nos meses que eu tenho 4 semanas, ele não vai agendar. Então, aqui, no caso do quinzenal, em função da mesma característica das 5 semanas, eu vou colocar 3 e depois a gente vê como isso fica na prática. O último serviço é uma hidratação. Esse aqui eu não quero agendamento automático. Eu vou colocar aqui, então, quanto que o cliente pode agendar por mês ali, né? Um cliente me solicita esse serviço e eu incluo no agendamento na data em que ele deseja. Tem aqui a quantidade dentro do mês, vou colocar um aqui, tá? Então, dentro do mês ali, dentro da fatura, ele tem direito a agendar um banho. O sistema, ele já gera uma praticidade para você, que é o quê? Ele te dá aqui o valor total aqui dos serviços que vocês têm inclusos aqui em cima. Mas isso aqui é uma mera referência para você, porque quem manda no seu sistema é você. Então, você pode vir aqui e definir o valor que você vai cobrar do cliente. Lembrando que nós temos aqui dentro dessa característica do plano a situação de ter um benefício para o cliente, né? De desconto, de serviços adicionais aqui por cortesia, em função do cliente ter essa recorrência conosco, todo mês ter esse compromisso de pagamento numa data fixa e ter essa programação ali conosco. Então, qual que é o valor que eu vou cobrar desse cliente? Né? Vocês têm a tabela aqui de
suporte pelo. Para aqueles que possuem um modelo de raças, nós temos aqui o modelo de grupos que eu também vou apresentar para vocês. Então, você pode aqui, dentro desse valor total que o próprio sistema está exibindo, que é o valor máximo de todos os serviços que o cliente poderia consumir, eu vou dar 25%. Aí o próprio sistema já faz o cálculo aqui e facilita o negócio para você. Esse aqui é 191, não vou cobrar esses centavos do cliente. Edito e pronto, tá? Esse aqui também é 228. Mas, Herbert, coloquei os valores aqui, isso aqui vai ser fixo, e aquele cliente que é especial, o pet dele é diferenciado, e eu preciso cobrar um valor diferente. Não tem problema. Essa indicação de valor aqui é somente uma indicação para facilitar a sua vida. Na prática, na hora de vender esse plano, você também pode definir o valor que você vai cobrar do cliente. Então, pode ser algo muito dinâmico. Lembre que esses valores são para referência, para você ter uma base, um valor mínimo que deve ser cobrado pelo seu funcionário para o cliente, mas na prática você pode alterar e também definir o valor na hora da venda, como você faz hoje já. Então, de forma simples, prática, crie um plano aqui. Qual que é a característica do plano? É como você cobra o cliente. Nesse caso, então, um plano, eu cobro o cliente com uma data fixa todo mês, sempre no dia 5, sempre no dia 10, no dia 15 e assim por diante. Essa é a característica do plano. Criei o plano e agora nós vamos operacionalizar esse plano para que possamos ver na prática como isso fica. Agora, pessoal, vamos operacionalizar o plano na prática. Como eu faço uma venda de plano, como eu organizo a minha agenda, como que eu vou operar com o plano. Perfeito? Então, temos duas formas de fazer essa venda do plano. No ato do agendamento, que é algo muito interessante, porque estou, por exemplo, fazendo um atendimento para um cliente e já quero vender um plano para ele. Pô, muito simples, muito prático. Entro aqui, tenho a venda de um plano. Tá? Então, estou explicando para ele os meus serviços, os valores deles. Eu posso falar para ele, mas nós temos uma situação aqui especial, que são os nossos planos. Então, no ato ali do agendamento, você já pode fazer a venda do plano para ele. Tá? Então, você clica nesse botão, vender plano, o PET já estará selecionado. Aqui, você seleciona qual é o plano que você irá indicar para o cliente. Nós já temos aqui quais são os serviços associados a esse plano. Nós já temos aqui a indicação do valor baseado na característica do PET e baseado no que foi configurado dentro daquele plano, mas vejam que vocês podem alterar aqui manualmente o valor, você também define o valor no momento da venda, e aqui nós temos algumas características importantes, pessoal. Primeiro aspecto, nós temos a data de início desse plano. A data de início influencia na data de cobrança do cliente. Então, ajustando a data de início, você altera a data de cobrança. Essa data de início ela é bem flexível, ela pode ser inclusive no passado. Então, eu quero que o cliente me pague todo dia 5. Posso colocar aqui que a data de início foi no dia 5 passado já. Assim, todo dia 5 será gerada uma fatura automaticamente pelo sistema para o cliente pagar esse plano. Aqui ele traz aqui uma previsão de término desse plano, porque no máximo ele vai agendar ali, os horários do cliente, programar esse plano por 12 meses. Próximo passo, eu tenho a pergunta da reserva de horários. Vou trabalhar com reserva de horários para esse cliente, sim ou não? Tá? Então, se eu coloco não, pronto, já está mais fácil e eu já faço a venda desse plano, depois faço o agendamento desses horários conforme a demanda do cliente. Ponto que eu também vou mostrar depois. Agora, vamos trabalhar aqui com a venda de um plano recorrente, reservando horários. Selecionei então o plano, coloquei a data de início, coloquei reserva de horário sim. Vou trabalhar direcionando os agendamentos para um funcionário específico, sim ou não. Tá? Se for sim, eu seleciono qual é o funcionário de cada categoria. Vou colocar aqui não e vou aqui selecionar o meu dia. Um ponto. Se eu quero, eu também posso selecionar o mesmo dia do início. Então, todas as quintas-feiras vai ser o agendamento automático dele, iniciando ali no dia 5, que é o início do plano dele. Ideal é sempre agendar no início do plano. Então, vou agendar aqui sempre às 9 horas da manhã e agora eu posso vender esse plano.
Mas, Herbert, como esses horários são exibidos? Eles são exibidos com base na disponibilidade da sua agenda, dos seus colaboradores. Então, é necessário ter colaborador disponível para atender esse PET e é necessário ter esse colaborador, essa agenda disponível durante todo o período daquele plano. Então, nesse caso, é um plano anual. Nós temos a reserva de horários sendo feitas aqui. Essas reservas serão feitas por 12 meses. Então, por 12 meses, de forma semanal, esse horário tem que estar vago para aquele colaborador que irá fazer aquele atendimento. Se algum dia eu não tiver disponibilidade, ele não vai mostrar esse horário aqui das 9. Tá? Então, esse é um ponto de atenção que impacta muito no agendamento. Como eu libero horários? Cadastro um novo colaborador, libero a agenda, aí sim eu consigo liberar horários aqui. Posso também incluir aqui o leva e traz, definindo que esses agendamentos já terão leva e traz. Assim, os agendamentos já serão feitos com indicação de leva e traz. Coloco aqui também se eu vou cobrar um adicional dentro do plano em função do leva e traz ou não. Colocando o valor aqui, ele vai acrescentar esse valor no valor total que o cliente vai pagar todo mês. Agora, faço a venda do plano, continuar aqui com a restrição do PET, sim ou não. Vou continuar. Ele pede a nossa senha para que nós tenhamos segurança e assim estou fazendo a reserva desses horários. Preciso aguardar isso terminar? Não. Posso continuar a minha operação aqui e o sistema está fazendo a venda do plano. Então, essa é a venda do plano. Agora, avaliando aqui um plano que foi vendido, um plano anual com agendamentos semanais, que foi vendido para o nosso PET. Então, nós temos aqui que essa venda foi feita no dia 5, às 9 horas. Vamos ver se está o Kikito marcado aqui. Está marcado já na minha agenda. Tá? Então, Kikito, eu fiz a venda desse plano agora. O sistema ainda está agendando, mas percebam que quando eu abro o agendamento desse cliente, eu tenho aqui o serviço que foi definido para agendamento semanal e no primeiro agendamento do cliente eu já tenho a tosa higiênica que foi definido para agendamento quinzenal. A tosa higiênica que é quinzenal, então começa com o primeiro agendamento e depois intercala aos 15 dias, tá? Comprovando isso, vamos, o primeiro era no dia 5, o segundo então é no dia 12. Vamos aqui para o dia 12, 9 horas que quito, somente banho, tá? Essa função de localizar os agendamentos que eu fiz agora, você também pode fazer diretamente no agendamento, porque agendamento de plano e pacote tem esse menu adicional aqui, essa informação adicional do plano, tá? Onde eu posso clicar nesse plano, e do ciclo, tá? Aqui nós temos o ciclo e eu posso clicar no agendamento, ele já abre aqui, tá? Então, vamos voltar aqui para confirmar outro aspecto. Então, a dose higiênica, que é quinzenal, foi marcada no primeiro agendamento, no segundo agendamento não foi marcado, conforme eu sinalizei, e no terceiro agendamento tem que estar marcado. Então, vamos entrar nesse agendamento, está aqui, está marcado. Tá? Então, o sistema intercala ali os agendamentos quinzenais. Tá? Agora, o que mais nós temos dentro desse agendamento? Ponto importante. Ah, Herbert, mas aqui já tem um agendamento que é do primeiro mês, que na verdade é do segundo mês. Por que que o sistema fez isso? Isso está errado. Não, não está errado. Por que não está errado? Lembra que o cliente vai pagar sempre no dia 5. Então, o nosso ciclo é do dia 5 ao dia 5, tá? Ele pega esse aqui e soma 30 dias. Esse primeiro dia aqui soma 30 dias. Então, no caso, o último agendamento, ele ainda ficou dentro do primeiro ciclo, tá? Porque o dia 2 é antes do dia 5. Lembra que eu coloquei o máximo de 5 agendamentos, conforme nós realizamos a configuração desse plano. Então, por isso que ele traz, tá? Agora, dentro desse botão detalhes, eu tenho toda a programação por um ano. E aí vocês podem perceber que alguns ciclos não têm o quinto agendamento sendo feito. Por que isso? Porque são meses que são mais curtos dentro daquela característica de iniciar com base na data de pagamento. Então, no segundo ciclo, o primeiro agendamento depois do dia 5 é do dia 9. E assim, no quinto agendamento, não caiu antes do dia 5 lá do 2. Tá? Então percebam ali que ele programa já todos os ciclos e pode ter essa diferença do quinto agendamento sendo feito ou não. Ah, mas aqui tiveram 2 meses que não tivemos ali o quinto agendamento. Novamente,
por causa dessa questão aqui da data de pagamento. Se você deseja ali, de fato, intercalar para ficar dentro do mês, aí é importante ter a data inicial sendo o primeiro dia do mês. Clicando aqui no plano, eu tenho as informações aqui desse plano, tá? Então, data de início, dia 5, data de término, data de contratação, tá? A data de início, como eu comentei, é também utilizada para definir o vencimento do cliente todo mês, tá? Ah, Herbert, por que que a primeira fatura já está vencida e as demais não estão vencidas? Lembra que eu coloquei aqui a data para o passado, dia 5/12. Então, já passou 5/12, ele automaticamente colocou a primeira fatura como vencida, mas basta você registrar aqui o pagamento do cliente que estará em ordem. Outro aspecto, pessoal, porque o sistema marca aqui já as 12 faturas, já gera cobrança para o cliente, já sinaliza que ela está pendente. Lembra que nós queremos ter previsibilidade de faturamento, de entrada de caixa. E dessa forma você tem previsibilidade. Dentro do dashboard, você para os próximos meses já terá o impacto desse valor. Então você pode ter uma previsão ali de quanto você terá de entradas nos próximos meses. Outro aspecto, pessoal, aqui nós temos 3 serviços. 2 serviços estão marcados e o terceiro não está marcado. Esse é o serviço pontual. Como eu marco esse agendamento, eu mostro para vocês na sequência. Agora, falando sobre esses contadores. Por que que os contadores, em algumas faturas, alguns meses, estão todos já contabilizados e outros aqui tem 4 de 5, tal, estão em aberto? O sistema traz aqui essa contagem baseado nos agendamentos que já estão programados. Se eu tenho um agendamento programado, ele consome esse contador. Por quê? Para que o cliente não agende mais desse plano. Então, isso bloqueia o agendamento, está tudo marcado já, para que você evite duplicidade de agendamentos. E por que esses próximos meses aqui não tenho todos os agendamentos marcados? Porque são meses com semanas mais curtas. Ah, mas o cliente vai conseguir agendar? Não, porque são meses com semanas mais curtas também. Mas se você quer ter o máximo de controle desse contador, você pode clicar e também consumir esse item, tá? Manualmente, bloqueando totalmente, sinalizando que dentro daquele mês o cliente de fato, não tem mais nada para ser consumido, tá? Então, manualmente eu também alterei esses indicadores, tá? Ah, mas Herbert, está tudo aqui consumido, porém o cliente não utilizou esses serviços. Lembra que o contador aqui ele é baseado no agendamento. O agendamento está marcado na agenda, ele está consumindo o seu horário, você não vai conseguir vender esse horário para outro cliente, então ele tem que consumir do plano, do pacote do cliente. Então, esse é o conceito. Desmarquei o horário, vai abrir saldo aqui, vai alterar o saldo desse cliente. Agora, vamos trabalhar outro conceito, que é o de adicionar o serviço adicional ao agendamento de planos e pacotes. Então, nesse plano que nós configuramos aqui no nosso treinamento, nós temos a presença de uma hidratação, conforme você viu, né? Essa hidratação, nas configurações, nós definimos que não teria agendamento automático e ela seria consumida com base na demanda do cliente. Então, vamos supor aqui que o cliente pediu para uma data específica. Eu posso incluir ela aqui através do próprio agendamento, aqui ou aqui, é possível fazer isso, fazendo o agendamento daquele serviço. Mas se o agendamento já está programado, eu tenho como entrar aqui no agendamento, tenho aqui a parte de serviços daquele agendamento e coloco aqui adicionar encaixe. Tenho aqui a parte dos adicionais, a hidratação. Percebam que ele traz aqui ó, 0 de 1, significa que o cliente pode agendar ainda a hidratação que ele tem do plano. Então, dou um avançar e faço a inclusão daquela hidratação. Agora, eu tenho a hidratação inclusa. Quando eu vou para a parte de planos aqui, ó, percebo que eu tenho aqui a hidratação sendo consumida. Então, de forma simples, quando o cliente precisa de um serviço adicional que já está incluso no plano dele, basta entrar no agendamento e fazer aquela inclusão da hidratação. Ah, mas Herbert, o cliente precisa de outro serviço adicional que não faz parte do plano dele. Basta também clicar aqui em adicionar encaixe. Eu tenho aqui todos os serviços, então vamos supor que ele precisa também da escovação de dentes.
e da mesma forma eu faço essa edição. Nesse caso, perceba que o sistema gera uma praticidade para você, porque você adicionou um adicional aqui que tem valor, que não foi cobrado no plano e pacote desse cliente, e o sistema automaticamente adicionou esse item aqui na cobrança do cliente. Então, o valor original que o cliente teria que pagar nessa fatura era de 320, mas nós incluímos aqui a escovação de dentes, automaticamente o sistema já somou isso e deixou em aberto aqui para o cliente pagar. Então, tudo que você adiciona no agendamento aqui irá impactar na fatura daquele ciclo, daquele mês. Olá, nesse vídeo nós vamos entender mais alguns conceitos de planos e pacotes. O primeiro conceito que eu tenho é, num agendamento recorrente que eu tenho marcado na agenda, eu tenho já o checklist preenchido de forma automática com base no que estava no cadastro do cliente. Então, quando eu vendi esse plano lá originalmente, o cliente já tinha preenchido esse checklist lá no PET dele, no checklist padrão. Aquele checklist padrão foi preenchido em todos os agendamentos. Agora, suponhamos que esse PET teve alguma alteração. Então, o Kikito aqui teve alguma alteração nas características dele. Então, eu abro aqui e eu preciso mudar o checklist padrão dele. Ah, agora não precisa mais de shampoo medicamentoso. O shampoo dele é normal e eu não preciso mais dessa observação. Quando eu faço essa alteração do checklist padrão, o sistema solicita aqui: você deseja alterar todos os agendamentos que estão em aberto? O botão, se você deseja alterar todos os agendamentos, é o salvar e substituir. Então, dessa forma, todos os agendamentos que estão em aberto daquele PET serão alterados. Então, vamos aqui abrir o horário do Kikito, vamos visualizar o checklist aqui, checklist alterado devido à alteração do checklist padrão. Nesse modelo, então, o shampoo é medicamentoso e nós não temos mais a observação. Então, dessa forma, você altera e já corrige a informação que está disponível para a sua equipe dentro da área de serviço. Continuando, nós vamos entender alguns aspectos atrelados aos agendamentos de planos e pacotes. Nesse momento, então, nós queremos fazer uma alteração do horário pontual desse cliente. Então, nesse caso, esse cliente possui um agendamento fixo toda semana, às quintas-feiras, às 9 da manhã. Nesse exemplo específico, eu quero alterar o agendamento do dia 19 para outra data. Então, entro no agendamento do dia 19 e altero esse agendamento para qualquer outra data. Pronto, fiz a alteração. O agendamento será alterado na análise do ciclo, então esse terceiro agendamento foi alterado, tá? Então, essa é uma alteração pontual de agendamento. Agora, no caso de alterações drásticas, por exemplo, o cliente possui o horário dele marcado todas as quintas-feiras, eu preciso reprogramar esse horário para outra data. Então, o cliente agora, a partir desse mês, ele deseja todas as sextas-feiras. No formato atual, nós precisamos entrar no plano desse cliente, precisamos trabalhar diretamente com o plano dele, eu preciso cancelar o plano atual desse cliente, eu preciso desmarcar todos os agendamentos futuros desse cliente e após fazer essa venda futura do cliente, isso aí aqui, eu preciso, após fazer o cancelamento desse plano, eu preciso fazer uma nova de venda de plano e pacote para esse cliente. Tá? Então eu entro novamente no cliente aqui e faço uma nova venda para ele. Tá? E programo a nova data que esse cliente precisa. Então fiz o cancelamento, clico aqui, selecionei aqui o plano do cliente e faço a nova venda, considerando que agora o dia fixo dele será outro, né? Será nas sextas-feiras e dessa forma eu faço essa reprogramação às 9 e faço a venda. Então, é dessa forma que eu reprogramo um dia fixo do cliente.
Agora, vamos entender como deve ser configurado um pacote pontual. Entro nas minhas configurações de planos, clico aqui em novo plano, coloco aqui pacote pontual 4 banhos. Tenho aqui a configuração se é para cachorro ou para gato, né? Tenho aqui o tipo do plano que deve ser alterado para pacote. Nesse caso, por ser pontual, nós temos aqui a questão da validade. Nesse caso, por ser pontual, a duração é a validade, por quanto tempo o cliente pode consumir aqueles serviços. Então, vou colocar 2 meses. Nesse caso, por ser pontual, eu coloco cobrar uma única vez. Adiciono os serviços. Coloco também se terá reserva automática de horários ou não. Então, caso você queira dar essa praticidade para o cliente, né? Então você pode colocar a reserva de horário sim aqui também, lembrando que na hora da venda isso também pode ser alterado. Então, se o cliente não terá horários fixos, basta na hora de venda sinalizar que não. Aqui então vamos colocar, nesse caso aqui são 4, né? Dentro do ciclo. No caso da tosse higiênica, eu vou colocar como quinzenal, vou colocar 2, né? A quantidade da hidratação é 1. Muito semelhante ao exemplo do plano que nós comentamos em vídeos anteriores. Aqui também tem a somatória desses serviços todos, né, que estão aqui inclusos. Pode ser que o valor esteja diferente daquele plano que foi utilizado como exemplo, porque aqui nós estamos limitando com 4 banhos e 2 tosas higiênicas. Lembrando que essa é uma indicação somente para que você tenha um balizador. Você pode definir o valor que você deseja aqui para esse pacote. Pode também utilizar o campo de desconto aqui para facilitar a sua vida. Pode aqui corrigir o valor manualmente. Lembrando que esse aqui é o valor de referência. Na prática, você é que define os valores também no momento da venda. Então, cadastrei esse pacote pontual de forma simples e prática. Está aqui. Lembrando que ele tem aqui uma validade de 2 meses. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Da mesma forma, eu vou fazer a venda desse pacote agora por um caminho diferente. Vou acessar aqui a minha base de clientes, vou localizar o cliente, vou clicar nesse botão Vender Plano e aqui eu tenho meus pets, tá? Nesse caso, vou selecionar um pet diferente, vou selecionar o Kiko. Tenho aqui o seletor também, vou selecionar esse pacote pontual 4 banhos, né? Ele traz a quantidade. Percebam que ele também tem data de início e um botão de reserva de horários. Nesse modelo, eu vou colocar que não tem reserva de horários, porque ele é pontual, o cliente agenda quando ele quiser, mesmo estando lá configurado que poderia ser agendado automático. Tá? Então, data de início. Data de início define também a fatura do cliente e a validade final desse pacote. Então, vamos supor que o cliente vai me pagar agora no dia 20. Então, é a partir do dia 20 que ele pode agendar comigo. Ou não, ele já iniciou no passado, foi no dia 15. Eu coloco o dia 15 e dura até o dia 14 do 2. O valor também posso colocar manualmente se for o caso. Então, nesse caso vai ser de R$ 300. Incluo o leve e trás sim ou não. Já vou cobrar dentro do valor total o leve e trás dos 4, que então R$ 40, e faço a venda desse pacote colocando o meu código. Fiz a venda desse pacote, ponto importante, esse pacote não teve reservas de horários. Então, se eu entrar aqui em agendamentos, colocar aqui o Kiko, percebam que eu não tenho horários ainda marcados, mas se eu for aqui em planos e pacotes, percebam que o Kiko tem esse pacote vendido aqui. Tá? O pacote pontual está aqui, ele tem outro finalizado de teste também. Agora, como ele é pontual, o cliente não tem horários marcados, como eu devo agendar os horários desse pacote pontual? Pode ser diretamente aqui em agendar, pelo botão de novo agendamento. Aqui em agendar, seleciono o pet, tá? Então vamos localizar o Kiko. Está aqui o Kiko, avanço. Ele irá trazer aqui o pacote plano do cliente com a informação de início e data de término. Então, está aqui já. Agora, na parte inferior, eu tenho os serviços que estão inclusos dentro desse pacote com o contador.
Nesse caso, 0 de 4 significa que o cliente pode fazer 4 agendamentos contendo esse serviço. Tá? Tenho aqui também a tosa higiênica e tenho a hidratação. Tá? Então, quero programar esses serviços, selecionei os serviços, dou um avançar, seleciono o dia e faço o agendamento por aqui. Quero já marcar mais horários desse cliente, clico aqui em adicionar, clico quantos agendamentos eu quero fazer. Então, no dia 18 eu quero marcar todos os serviços dele para ele iniciar bem comigo. Então, vou marcar aqui todos eles para as 12 horas, dou um avançar. Já no dia 25, na próxima semana, na verdade, não vai ser dia 25, vai ser dia 26, e não tem tosa hidratação, porque no caso dele só tem uma tosa hidratação, também não tem tosa higiênica no dia 26. Perfeito, agendei para as 9 aqui. No dia 31, ele tem a tosa higiênica também, incluo, dou um avançar. Tem o checklist aqui também para preencher, caso não esteja preenchido no checklist padrão. Avanço, coloco o meu código e pronto. Fiz o agendamento desse pacote. Agora, aqui em agendamentos, então vou selecionar o Kiko e eu já tenho 3 agendamentos marcados. Tá? Então, no primeiro agendamento, banho, hidratação e tosa higiênica. No segundo agendamento, somente banho. E no terceiro agendamento, banho com tosa higiênica, conforme vocês viram. O valor definido lá com base no cliente. O leve trás já foi adicionado aqui, porque ele já tem dentro do plano dele, no pacote dele. Tá? E aqui nós temos o controle também dos agendamentos dentro do ciclo. Percebam que o quarto ainda não foi agendado, porque não foi programado. Tá? Quando eu clico aqui no pacote, percebo que eu tenho as informações do pacote, data de término e o que esse cliente já possui consumido. Então, ele só pode agendar mais um banho, que será o quarto agendamento dele. Tá? Nesse local, eu tenho o histórico de uso, que são os agendamentos, que eu clico aqui, eu consigo ver, inclusive, o checklist para saber quem marcou, como marcou. E eu tenho aqui também o registro do plano, contendo a informação de quando os serviços foram agendados e assim por diante. Então, esse é o formato do pacote recorrente, a programação desse pacote recorrente. Se necessário, eu também posso clicar aqui, editar esses contadores manualmente. Se necessário, eu também posso entrar no agendamento, alterar o horário desse cliente e assim por diante. Herbert, se eu cancelar um agendamento de pacote ou de plano, o que acontece com o indicador dele? Vamos fazer esse exemplo. Vou cancelar esse agendamento do dia 26, que só tem um banho incluso, e vocês vão perceber que o agendamento ele permanece aqui no sistema, para que você tenha um registro, inclusive, de quem cancelou aquele agendamento. E na parte superior, quando eu atualizo a minha tela, tá? Ponto importante, tenho que atualizar a minha tela. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho a atualização automática do contador. Por quê? Porque eu cancelei um agendamento. Dessa forma, ele já altera o contador. Eu quero penalizar o cliente não veio, eu cancelei aqui da agenda, mas eu quero sinalizar que ele consumiu aquele serviço. Entro aqui, marco manualmente e sinalizo para o sistema que aquele serviço foi consumido. Penalizei o cliente e sinalizei que aquele serviço foi consumido. Então, você tem o controle aqui. Agora, vamos estudar como configurar um pacote recorrente. Então, tenho aqui novamente a tela de planos, clico aqui em novo e tenho a possibilidade de cadastrar aqui um pacote, banhos semanais, pagamento 4 banhos. Perfeito. Novamente seleciono o pacote. Nesse caso, como nós temos aqui um pacote recorrente, né, que ele vai ser semanal, a nossa duração aqui, ela passa a ser por quanto tempo eu desejo deixar aquele agendamento marcado na minha agenda. Vou colocar aqui menos 6 meses. Dessa forma, para que ele também seja recorrente ali, eu tenho que definir a cada quantos agendamentos eu vou cobrar o cliente, né? Pagamento a cada 4 agendamentos, cobrar o cliente a cada 4 agendamentos. Novamente aqui eu tenho a parte dos meus serviços, vou adicionar os mesmos serviços do exemplo passado, tenho a configuração de reserva horário, esse é recorrente, semanal, vou aqui colocar como reserva de horário sim, coloco aqui a quantidade máxima dentro desse ciclo de cada 4. Então, banhos vão ser 4 mesmo, porque são 4 banhos.
Agora, a tosa higiênica, na verdade, ela vai ser quinzenal e eu quero só que o cliente agende 2 vezes dentro daquele ciclo e a hidratação vai ser uma dentro daquele ciclo. Novamente, ele traz a tabela de preços, você tem a opção aqui de definir o desconto e ajustar aqui os valores conforme a sua necessidade. Lembrando que na hora da venda, você também define o valor que será cobrado do cliente. Então, fiz a configuração, está aqui o meu pacote recorrente semanal. Agora, nós vamos fazer a venda desse pacote semanal para o cliente. A outra forma que eu tenho de fazer a venda de um plano, pacote para o cliente, é localizando o seu cadastro ou estando dentro da página do cliente, acessando aqui planos e pacotes. Aqui eu tenho os meus pets cadastrados e eu posso clicar aqui. Dessa forma, ele já seleciona o pet, seleciona o plano que eu quero vender para esse cliente, pacote. Ele traz aqui a quantidade que está previsto, a data de início, nesse caso do pacote recorrente, também vai definir quando será o primeiro agendamento dele. Pode ser no passado, pode ser no futuro, pode ser no atual momento, tá? Vou colocar no passado para a gente analisar aqui. Vou colocar que vai ter reserva de horário, sim. Reserva selecionar funcionário, não. Vou colocar, então, que é na quinta-feira, na quarta-feira. E o primeiro dia de agendamentos, primeiro agendamento é no dia 4. O sistema está buscando horários. Tenho aqui, então, vou selecionar às 9h30. O valor com base na tabela, lembrando que você pode alterar, e principalmente como você vai cobrar o cliente, se vai ser no início, no primeiro agendamento dele, ou no final, no último agendamento dele. Eu vou cobrar no início, porque eu não trabalho com fiado aqui, então, vendo esse plano, colocando o meu código, ele está reservando todos os horários do cliente por um ano. Não há necessidade de esperar aquela tela terminar. Posso sair também antes. Aqui agora, então, vamos ver. Eu tenho a Lelic aqui com o plano dela vendido. Eu clico nesse plano, tenho todas as informações do plano, né? Como ele funciona, e eu já tenho aqui horários marcados, tá? Então, ele já está consumindo as faturas. Ah, Herbert, tenho faturas aqui que não foram consumidas. O sistema está programando isso ainda. Ele vai programar por 12 meses os agendamentos desse cliente, tá? E vai cobrar sempre o cliente a cada 4 agendamentos aqui, tá? Então, se eu clico aqui em histórico de uso, eu tenho os agendamentos já, em que eu, dentro do próprio agendamento, já tenho a informação. Como eu cobro o cliente a cada 4 agendamentos, o ciclo dele fica fechado em 4. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aqui eu tenho o último. Lembrando que o cliente sempre paga no primeiro agendamento do ciclo. Então, se nós avaliarmos a fatura do cliente, a primeira está para o dia 4, a segunda está para o dia 1, o dia 1, que deve ser o quinto agendamento dele, o primeiro do próximo ciclo. Então, vamos olhar aqui, primeiro agendamento, cobrança com base nessa data. Está aqui a fatura também desse segundo ciclo, com a data de vencimento para o dia 1. Então, nesse caso, você programa todos os horários do cliente na agenda, o sistema irá gerar as faturas automaticamente baseado nessa quantidade que está marcada de horários na agenda. Então, nesse formato, a data é variável. Estou aqui então com um agendamento da Lilic, que é um modelo de pacote recorrente semanal, né? Pagamento a cada 4 banhos. Percebo que o ciclo foi criado aqui da forma correta. Agora, quero fazer uma alteração pontual de horário. Nesse caso, esse agendamento não vai ser mais no dia 18, vai ser outra data. Sem problemas, posso fazer isso diretamente pelo agenda aqui, pelo agendamento, e altero a data daquele agendamento. E com isso, ele já reprograma o ciclo. Reprogramei o ciclo, então o terceiro agora passa a ser o dia 20. Ah, mas esse cliente cancelou aquele horário. Não vai ver. Cancelo aquele horário. O horário sai da agenda, ficou cancelado. E, ponto importante, vamos avaliar aqui a quarta que vem, que eu tenho um agendamento desse pet. Vocês podem perceber que eu tenho uma alteração no ciclo, tá? Então, o terceiro agora foi para o dia 25 e o último passou a ser lá do dia 1º. Isso, então, reprograma todo o ciclo, reprograma também
as nossas faturas aqui. Dessa forma, como eu tive um cancelamento na primeira fatura, e nesse modelo o cliente paga por quantidade, a segunda fatura dele ficou para o dia 8, que é o primeiro agendamento desse segundo ciclo. Então, bem importante nesse modelo notar que os cancelamentos influenciam nos ciclos. Então, eu tinha aqui 4 agendamentos marcados, mas eu cancelei um, porque o cliente falou que não ia comparecer e eu não vou cobrar do cliente esse agendamento, cancelei esse agendamento, o próprio sistema já alterou aqui as datas, já alterou os ciclos de forma automática. Preciso reprogramar a data fixa de um cliente, de um pacote recorrente. Como isso deve ser feito? Deve ser feito diretamente cancelando aquele pacote, plano, cancelando os agendamentos futuros desse cliente e fazendo uma nova venda de plano de pacote para ele. Então, após cancelar, eu entro no cliente aqui e vendo novamente o pacote para o cliente, fazendo o processo tradicional de venda, onde eu seleciono aqui na reserva de horários o novo dia desse cliente. Então, suponhamos que será na sexta-feira, seleciono aqui na sexta-feira e reprogramo esse horário desse cliente. Seleciono a data e faço todo o processo para reprogramar esse horário do cliente. Agora vamos tratar uma situação diferenciada, a situação da variante que foi comentada nos conceitos dos planos e pacotes. Suponhamos que eu tenho um cliente aqui que ele é de plano, então esse mesmo plano que eu tenho aqui, né, em que o cliente paga fixo todo dia 5, mas suponhamos que eu desejo cobrar o cliente pelo que de fato ele utilizou. Então, eu quero cobrar o cliente dentro desse mês do que de fato ele utilizou. Nesse exemplo, vamos supor que eu já estou lá no mês 2 do ano que vem, de 2025, e eu quero cobrar o cliente, de fato, pela quantidade que ele teve aqui de serviços comigo, 4 banhos e 2 tosas higiênicas. Como que eu faço isso? Eu entro na fatura e dentro da fatura eu dou um desconto direto, tá? Nesse caso, eu vou dar um desconto para ele de R$ 40. Salvo aqui e tenho a alteração pontual daquela fatura para R$ 280. Então, esse é o formato da variante. Eu tenho toda a programação, tenho a data fixa aqui de pagamento, quero cobrar o cliente com base na quantidade que ele de fato utilizou, entro no plano de pacote dele, altero a fatura dando desconto nela e assim eu tenho a cobrança variando conforme a quantidade que ele consumiu. Vamos explorar um pouco da nossa tela de planos nesse momento. Essa tela de planos, ela é utilizada para que você tenha uma visão em termos de clientes que não terão mais agendamentos programados com você ou estão com planos, pacotes em fase final de encerramento. Então, baseado nessa informação de encerramento, você possui alguns filtros aqui. Então, aqui eu tenho 2 planos, pacotes que estão finalizando em até uma semana. Isso significa que o cliente tem aqui 2 pacotes que talvez não possuam mais agendamentos comigo, ou é um cliente que ele está próximo da fase de renovação. Então, dessa forma, eu consigo ter um controle sobre os meus clientes, avaliar eles, conversar com esse cliente, fazer uma nova venda para ele e uma nova reprogramação. Tá? Aqui eu tenho dados relevantes, né? O PET desse plano pacote, o formato dele, nesse caso são 2 planos, duração aqui, formato mensal, o nome dele e o status da fatura. Quando eu clico aqui em detalhes, eu tenho mais informações desse plano de pacote, né? A fatura que eu posso acessar diretamente por aqui, fazer o pagamento. No caso daqueles clientes que não possuem ERP, para os clientes que possuem ERP, o pagamento fica diretamente pelo PDV. Aqui eu também tenho o registro de todos os agendamentos. Clico aqui em ver checklist, tenho as informações do checklist de como aquele PET foi atendido, gerando segurança para o seu negócio.